E aí, nobres, né? Bem-vindo de volta. Continuando o comércio mundial e os organismos internacionais, agora a abordagem será sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas. Nós vimos a globalização da economia, nós vimos aí a Organização Mundial do Comércio, a OMC, vimos os objetivos e as funções da OMC. Vimos que a OMC foi formalizada, mas antecedendo ela, nós tivemos a GATT, que era o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. E falei com vocês sobre os princípios da OMC, os princípios básicos, para que os países façam um processo de adesão. Eles têm que cumprir, eles têm que saber tomar conhecimento de determinados princípios. Então falei com vocês, falei sobre os objetivos da OMC e o grupo de Banco Mundial, que eu falei também no vídeo anterior. Agora eu quero abordar sobre a ONU, Quem nunca escutou falar sobre a ONU, o que significa a sigla ONU? Você lembra? Você sabe? Atualmente nós temos semanalmente, diariamente, a todo momento, a gente escuta falar sobre algum organismo que é ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas. Mas você sabe em que contexto foi criado a ONU? Por quantos países? Você sabe quais são as diferentes instituições administradas por esta organização? Então, já você saberá. Então, anote aí no seu caderno, acompanhe no seu material, façam as suas descrições, faça aí o seu... faça as suas observações no caderno, como eu faço em sala de aula, observação 1, 2, 3 ou 4, E gostaria que vocês também fizessem o detalhamento das informações mais importantes aqui, que se você passasse para o seu material. Mas, no que diz respeito à ONU, Organização das Nações Unidas, gostaria que você pesquisasse, quando puder, sobre a imagem que representa a ONU. A imagem é de fundo branco e cores azuis. Ela tem um mapa mundi em um tipo de projeção, é uma projeção cartográfica. A ONU, aquela imagem, aquela figura central da ONU é um mapa mundi em uma certa projeção cartográfica, muito interessante e curioso. Mas a ONU, que tem por sigla ONU, que significa Organização das Nações Unidas, ela, após a Segunda Guerra Mundial, que devastou diversos países do mundo, e você já deve ter conhecimento da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, que muitas vidas se perderam, muitos países foram economicamente devastados e territorialmente eliminados. Deflagrou-se na comunidade internacional, após essa Segunda Guerra, deflagrou-se na comunidade internacional um sentimento generalizado de que era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países. O nome Nações Unidas, nobres, ele foi idealizado, você sabe por quem foi idealizado? Nações Unidas. O nome Nações Unidas ele foi idealizado pelo presidente norte-americano Franklin Roosevelt. Então, o nome Nações Unidas foi idealizado pelo presidente Franklin Roosevelt e foi usado pela primeira vez. Olhem bem, o nome Nações Unidas foi usado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas, de 1º de janeiro de 1942. Quando os representantes de 26 países eles assumiram um compromisso
de que seus governos eles continuariam lutando contra as potências do eixo. Representantes de 50 países, de 50 países que estavam presentes na conferência sobre organização internacional, elaboraram a Carta das Nações. Tal reunião, né, ela aconteceu em São Francisco, no dia 25 de abril, ocorreu em São Francisco de 25 de abril até 26 de junho de 1945. As Nações Unidas, porém, elas só tiveram seu início oficial no dia 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta, né, por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos seus signatários, né? Quem não compreendeu essa palavra signatários são aqueles países que aderem, né? Então, quando eu falo que o Brasil é signatário de vários tratados e acordos internacionais, é porque a República Federativa do Brasil ela participa, ela é membro, ela está presente, ela assinou acordos e tratados internacionais onde ela deve cumprir, né, algumas obrigações, porque ela assinou, é como se você assinasse um contrato. Você assinou um contrato com a instituição de ensino, então você tem que cumprir todas as regras e deveres que aquela instituição ela lhe propõe. Então, o dia 24 de outubro, olha aí, o dia 24 de outubro é comemorado em todo o mundo como o Dia das Nações Unidas. Vejam, né? Anotem bem, né? O dia 24 de outubro ele é comemorado em todo o planeta como o Dia das Nações Unidas. E durante o debate geral, né, o Brasil fala primeiro e os Estados Unidos falam em seguida. Isso é uma curiosidade durante os debates gerais, né? No debate geral, os Estados-membros eles se alternam em discursos e têm direito à resposta quando solicitado. Desde o ano de 1947, o primeiro país a falar tem sido o nosso, o Brasil. Tá? E de acordo com os serviços do protocolo e articulação, nos primeiros anos da organização da ONU, né, nos primeiros anos da ONU, ninguém queria falar primeiro. Né? E o Brasil sempre acabava se voluntariando a ir lá primeiro. Agora isso tornou-se uma tradição, né? Aquele medo de falar, né? Vai você, fala, igual numa apresentação de seminário, quem vai falar primeiro? Qual é o grupo? Vai ter que sortear, o professor vai ter que sortear porque todo mundo fica com medo de apresentar. Mas acontecia da mesma forma, né? Nas reuniões gerais, nos debates gerais da ONU. Ninguém queria falar, nenhum país queria abrir. Aí o Brasil ia lá, se voluntariava e a tradição ficou, né? Com o Brasil, desde 1947, abrindo os debates gerais da ONU. Ok? O segundo lugar fica com o país anfitrião. Né? O país anfitrião é aquele país que cede, né, o seu território para que ocorra, ou para que cedie a instituição. Então, o segundo lugar da fala é de qual país? Dos Estados Unidos da América. Né? E depois, a ordem dos oradores, elas seguem um algoritmo, né, que reflete o nível de representação, o balanço geográfico, a ordem em que foi submetido o pedido para falar, entre outras considerações. Né? Em 1946, queridos, aconteceu a primeira reunião da Assembleia Geral, que ocorreu lá em Londres. Nessa reunião, ficou estabelecido que a sede permanente da Organização das Nações Unidas, ela seria nos Estados Unidos. Tá? Então foi decidido lá em 1946, né, na primeira reunião da Assembleia Geral, que a sede ela seria permanentemente, né, nos Estados Unidos. A sede permanente seria lá nos Estados Unidos da América. Ok? E no mesmo ano, né, John Rockefeller Jr., né, ofereceu cerca de 8 milhões de dólares para a compra de parte dos terrenos, né, da margem do East River, na ilha de Manhattan,
em Nova York, enquanto a prefeitura local ofereceu o restante dos terrenos para possibilitar a construção da sede da organização. Então, um grande empresário da época, né, que foi Rockefeller Jr., né, ele deu, né, presenteou, né, ofereceu aí 8 milhões de dólares para comprar parte dos terrenos, né, lá na ilha de Manhattan, em Nova York, e a prefeitura ofereceu o restante dos terrenos, né, para que possibilitasse ali a construção da sede da Organização Mundial da Saúde. Então, a sede da ONU é lá em Nova York, né? Então, queridos, com o decorrer do tempo, outras sedes elas foram construídas, né? Outras sedes da ONU elas foram construídas, como lá em Genebra, na Suíça, tem também em Viena, que é na Áustria, tem em Nairobi, no Quênia, tem lá em Addis Abeba, né? Addis Abeba, que é na Etiópia, tem também em Bangkok, na Tailândia, tem em Beirute, no Líbano, e tem em Santiago, que é aqui no Chile, na América do Sul, ok? Além de escritórios espalhados em grande parte do mundo. Então, vocês verifiquem, vocês podem buscar aí na internet depois sedes da ONU e vocês podem verificar que todas as sedes têm aquele apanhado de bandeiras, né, de todos os países membros da ONU, tá? A ONU, nobres, a ONU ela é uma organização internacional que foi criada, né, com o propósito de facilitar a cooperação entre os países, no que se refere ao direito internacional, né, e também no que se refere ao progresso social, direitos humanos também, segurança internacional e a realização da paz mundial. Né? A ONU age como interventora dos conflitos e tem, historicamente, diversas atuações. Né? E a Organização das Nações Unidas ela possui 15 agências especializadas, tá? Que atuam nas áreas de saúde, finanças, agricultura, aviação civil, telecomunicações e diversas outras. Tá? Elas são entidades independentes que são vinculadas às Nações Unidas, né, por acordos especiais. As agências elas se reportam ao Conselho Econômico e Social ou à Assembleia Geral da ONU. E quais são as agências? Nós temos aí a Agência Internacional de Energia Atômica, temos o Banco Mundial, temos a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, também conhecida como FAO. Temos também o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, temos o Fundo Monetário Internacional, o FMI, temos a Organização de Aviação Civil Internacional, temos a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, temos a Organização Marítima Internacional, a OMI, temos a OMM também como Organização Meteorológica Mundial, tem a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, tem a Organização Mundial da Saúde, que atualmente com a pandemia tem trabalhado constantemente, tem a União Internacional de Telecomunicações, tem a Unesco. Unesco, sabe o que é a Unesco? É a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Nós temos a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial também. Tem a União Postal Universal, e até os dias atuais, a ONU ainda é o principal organismo internacional. E você sabe quais são os princípios, da ONU? Vou falar aí 3. Quais são os princípios da ONU? Primeiro princípio: estimular a cooperação internacional na área econômica, social, cultural e humanitária. Então anotou aí?
o primeiro princípio da ONU, estimular a cooperação internacional na área econômica, social, cultural e humanitária. Segundo princípio, promover, ou preservar a paz e a segurança mundial. Preservar a paz e a segurança mundial. Terceiro princípio, promover a respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos. Terceiro princípio, promover a respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos. Então vejam que os três são seus princípios. Aí, dentro da organização, dentro da ONU, dentro da Organização das Nações Unidas, podemos identificar 5 principais órgãos. Quais são os 5 principais órgãos que estão aí dentro desta organização? Quais são os 5 principais? Anote o primeiro. O primeiro é a Assembleia Geral. O segundo é o Conselho Econômico e Social. O terceiro é a Corte Internacional de Justiça. O quarto é o Conselho de Segurança. Muito importante, eu vou comentar sobre cada um já já. E o quinto é o Secretariado, ok? Aí, vamos lá, pelo primeiro principal órgão aí, que é a Assembleia Geral. Quando se fala Assembleia Geral da ONU, onde o Brasil abre, discurso. A Assembleia Geral da ONU é o principal corpo deliberativo onde se reúnem todos os países membros com direito a um voto cada. Suas sessões, elas são regulares e são convocadas anualmente, no mês de setembro, mas podem ser realizadas em outras datas, especiais ou, no caso de datas emergenciais. Isso sobre a Assembleia Geral, que é o primeiro. Agora, o segundo principal órgão, que é o Conselho Econômico e Social. Ele tem como objetivo, como principal função, a promoção da cooperação cultural, o respeito pelos direitos humanos e o progresso econômico e social. Reúne 54 membros e trabalha através dos órgãos subsidiados, como, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão sobre a Situação da Mulher e a Comissão Populacional. Beleza? E o terceiro principal órgão é a Corte Internacional de Justiça. É o principal órgão jurídico da ONU e nele são julgadas as disputas que surgem entre os países. E ele é composto por 15 juízes de diferentes nacionalidades, eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança, para um período de 9 anos. Ok? E o quarto principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, sempre quando há guerras aí, a gente sempre escuta falar. Assim como em período de pandemia a gente sempre está cotidianamente escutando falar sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde, quando há algum conflito internacional entre países, o Conselho de Segurança da ONU ele entra e trabalha. O Conselho de Segurança da ONU ele é composto por 15 membros, beleza? E neles são, destes 15 membros, dos quais 5 deles, quais são esses 5? China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Rússia, eles são permanentes e são dotados do poder de veto. O poder de veto é aquele, quando a gente escuta falar aqui de algumas leis, de algumas propostas de leis que são enviadas ao presidente para vetar ou sancionar. Se ele sanciona, ele autoriza. Se ele veta, ele embarrera o projeto. Entendeu? E então, a China, os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e a Rússia, eles são membros permanentes e são dotados do poder de veto. Isso quer dizer o quê?
que qualquer uma dessas potências, elas têm direito de bloquear uma decisão do Conselho. Olha, vejam bem, né? Sabiam disso? E os 10 membros não permanentes, eles são eleitos para a Assembleia, né? Eles são eleitos pela Assembleia Geral por um período de 2 anos, ok? Isso é o Conselho de Segurança da ONU, hein? E o secretário-geral, o secretariado, né? O secretariado, que é o 5º principal órgão da instituição, o secretariado-geral, ele realiza as funções administrativas da ONU, dirigido pelo mais alto funcionário da organização, o secretário-geral, né? Eleito pela Assembleia Geral por mandato de 5 anos, né? Com direito à reeleição. Então, muito importante, né, sobre todo esse papel que a ONU realiza, e ela realiza um importante papel no que diz respeito às questões ambientais, realizando aí as principais conferências ambientais que ocorrem a cada espaço de 20 anos. Né? Nós tivemos a primeira lá em Estocolmo, na Suécia, depois a Eco 92 e 20 anos depois a Rio +20, que ocorreu aqui no Brasil, em 2012. Mas pesquisem mais sobre a ONU, né, caso você tenha curiosidade, e façam aí as suas anotações. E um grande abraço, né, espero que você tenha aproveitado esse conhecimento sobre o contexto, né, histórico de criação, oficialização da Organização das Nações Unidas. Então, grande abraço e aproveitem sem moderação o conhecimento.